E aí a gente tem agora uma oportunidade, se vislumbra uma possibilidade dele voltar a um clube com quem ele tem essa identificação. Eu acho que ele volta e volta voando. Para os padrões do futebol brasileiro, ele tem muita bola, muito recurso técnico, ainda está com uma idade de condições de performar em alto nível, com essa motivação, pega todos esses elementos, bota no caldeirão, mistura bem, sai uma ótima sopa de Lucas. Ô, Mendel, de Lucas. Não é? E o São Paulino não teve nem tempo, assim, né? Ele lamentou a derrota ali contra o Corinthians, mas assim, dia seguinte já teve Rames, depois já está tendo Lucas, né? Bora, rapaziada, acompanhar ainda a repercussão da imprensa com a chegada do Rames Rodrigues e agora do Lucas Moura, que está muito perto aí também de ser novo jogador de São Paulo, está perto de voltar. Vamos estar vendo a imprensa aí rasgando elogios aí pro São Paulo, tentando montar um time aí já, tanto com o Rames quanto com o Lucas, tá? Vamos estar vendo aí, tá? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, é muito importante. Bora estar vendo aí. São Paulino quer saber, o Lucas Moura volta ao São Paulo? Ele sempre disse o desejo dele de voltar ao São Paulo, foi campeão aqui da Sul-Americana em 2012, tem 30 anos, faz 31 anos no dia 13 de agosto, está sem clube desde que deixou o Tottenham no fim de junho. As conversas existem entre o staff do Lucas Moura e o São Paulo. A apuração da ESPN é que existe um otimismo aqui no Morumbi que o São Paulo consiga essa contratação. Existem outras ofertas ao Lucas Moura, ele está avaliando, tem a questão familiar que também é muito importante para o Lucas Moura, então tudo isso tem sido conversado. Existe até a possibilidade de um contrato com o São Paulo até o fim do ano, apenas 4 meses, então tudo tem sido acertado entre o Lucas e o São Paulo, mas até esse momento a gente não pode cravar nenhum acerto. Nas redes sociais até uma postagem confirmando a contratação do Lucas pelo Monterrey do México foi respondida pelo próprio Lucas Moura nas redes sociais, dizendo que deve ser outro Lucas. Então o torcedor são paulino fica um pouco mais otimista, o São Paulo vai se reforçando, também o Eric do Ceará, o São Paulo agiliza para ele chegar agora mesmo para o São Paulo, existe a possibilidade dele chegar apenas no ano que vem, então o São Paulo vai reforçando o time, vai montando o time, pensando, claro, também no jogo da volta da Copa do Brasil, no dia 16 de agosto contra o Corinthians, o jogo da volta da semifinal. O São Paulo quer todos esses jogadores à disposição para ter um time muito forte para enfrentar o Corinthians. Enquanto você falava aí, Mendel, a gente via alguns lances do Lucas ali na Premier League, sem contar o que fez na Liga dos Campeões também, né? Jogo histórico ali contra o City, não foi? Não foram os 3 gols contra o City? Ajax. Contra o Ajax, boa. E aí o olho do São Paulino fica brilhando, né, Mário Marra? A última temporada não foi boa. Mas é preciso destacar que eu acho que o Lucas tem muita bola para jogar. A última temporada não foi boa porque o Tottenham não vem bem há algum tempo, porque ele teve contusão, ele foi perdendo espaço também. O ataque tem menos vagas, né, desde a chegada do Kulusevski. O Kulusevski colocou o Richarlison no banco, que é um jogador muito mais jovem que o Lucas, que é um jogador que tinha muito mais gol e tal. Então, assim, ele foi perdendo espaço e ainda machucado. Mas acho que tem bola para jogar. A gente viu o gol ali na despedida dele, né, contra o Leicester, no último jogo do campeonato. Golaço. Faz um golaço espetacular. Golaço. É claro que o Tottenham rema, depois de tomar um 3-0 contra o Liverpool 2 rodadas antes. Aí busca o 3-1, o 3-2, o 3-3. E aí o Lucas domina errado e o Liverpool vai lá e faz o 4-3. Isso tudo aconteceu também. Mas nada disso, o bom e o ruim, tiram da minha mente doentia a ideia de que o Lucas tem muita bola para jogar no futebol brasileiro. Não, acho que é mais garantido até do que o Rames, não é? Muito até mais. Por isso os valores eu imagino que sejam diferentes, né, Mari? Muito mais garantido. Isso com certeza. E a identificação, né? Claro, Além de tudo isso, né? E ele, quando sai lá, quando anuncia que vai sair do Tottenham e tal, ele dá uma entrevista aqui pra gente, né? Que ele fala que a prioridade realmente não era voltar pro Brasil, que era ficar lá pela Europa, que quando ele pensa numa proposta, ele tem que avaliar a família, né? Qualidade de vida, escola para as crianças, etc. E aí eu acho que tem esse tempo que as coisas talvez não caminharam da maneira como ele imaginou sobre propostas, e aí ele vê como uma possibilidade, sim, voltar para o Brasil até no momento
atual do São Paulo é outro, né? É um momento bom, é um momento que ele tem a possibilidade de participar de um time que está sendo construído por um treinador muito bom, de grupo, com uma outra ideia. Então, ele não voltaria para um momento muito ruim do São Paulo que ele precisaria resolver e poderia passar com essas cobranças de torcida que, infelizmente, afastam os jogadores daqui, né? O jogador não quer voltar para o Brasil também por isso, para viver nesse ambiente super péssimo para a família, inclusive. Tóxico. Tóxico. Bélico. Já tem até uma expressão aí. Para a família, inclusive, né? Então, acho que o momento, se ele realmente voltar, é um momento bom. Imagina como o São Paulino não vai receber o Lucas. Tal qual o gremista recebeu o Luan, né? Ou até mais. Mas o São Paulino não, o torcedor, ele gosta mais de reforço do que de jogo. Sem dúvida. Sem dúvida. Mano, o Mendel sabe, o Mendel tá na rua. Não, claro. O torcedor, quando encontra, não pergunta assim, o que você achou do jogo do meu time? Ele pergunta assim, quem meu time vai contratar? Porque o reforço te faz sonhar. O repórter sofre muito com isso, né? A gente é o contrário, né? Não fala mal do meu time, não, hein? Você trabalha na SPN, trabalha, não fala mal do meu Mengão, não, hein? Não fala mal do meu Vasco, não. Isso é normal, faz parte da natureza do ofício. A gente está acostumado. O Lucas tem identificação, tem talento. Você sabe qual é o cenário que eu vislumbro para ele? Algo um pouco parecido, sem querer comparar os jogadores, apenas as circunstâncias. Com o que aconteceu com o Hulk no Atlético e com o Marcelo agora no Fluminense. Essa história de voltar um jogador que está há muito tempo jogando na Europa e que teve contra si alguns azares, isso existe, tá? A gente tem coisas que no futebol não se encontra explicação científica. Ele realmente teve lesões infelizes, longas, em momentos vitais da sua projeção de carreira, que evitaram que ele fosse aquilo que potencialmente ele poderia ser. Não que ele não tenha tido sucesso, teve, né? Não impediu, mas talvez mas refreou. Né? Sim. E aí a gente tem agora uma oportunidade, se vislumbra uma possibilidade dele voltar a um clube com quem ele tem essa identificação. Eu acho que ele volta e volta voando. Para os padrões do futebol brasileiro, ele tem muita bola, muito recurso técnico, ainda está com uma idade de condições de performar em alto nível, com essa motivação, pega todos esses elementos, bota no caldeirão, mistura bem, sai uma ótima sopa de Lucas. Ô, Mendel, de Lucas. Não é? E o São Paulino não teve nem tempo, assim, né? Ele lamentou a derrota ali contra o Corinthians, mas assim, dia seguinte já teve Rames, depois já está tendo Lucas, né? Claro que é uma situação ainda não tão certa como a do Rames, mas são boas notícias, assim, para o torcedor. Ontem a gente conversou, Mendel, sobre a parte financeira, né? Não faz um mês a gente conversava aqui com o Edu Afonso, que contava pra gente que o São Paulo estava com 3 meses de direito de imagens atrasados e precisava equilibrar essas contas. Um mês depois, quais foram as contas ou as soluções que o São Paulo encontrou para conseguir viabilizar tudo isso? Sim. Bruno, o São Paulo espera um aumento de receita neste ano em relação ao ano passado. Deve vender um jogador. O São Paulo tem propostas para jogadores jovens, o Beraldo, o Pablo Maia, Rodrigo Nestor. Tem recusado algumas propostas, quer vender num valor alto. O São Paulo quer fazer dinheiro, também avançando nas competições, também aumenta a receita. O São Paulo vai tentando adequar esses novos contratados na folha salarial do São Paulo. A gente sabe que são jogadores com salários altos. O São Paulo não quer repetir o que aconteceu com o Daniel Alves, que ganhava mais de 2 milhões de reais aqui no São Paulo, considerando salários e as luvas diluídas, né? Então a gente sabe que o São Paulo tenta adequar, pelo menos até o teto salarial do São Paulo com esses jogadores. Tem as luvas também, que vão sendo diluídas, mas o São Paulo vai tentando adequar financeiramente essas contratações. Até em relação ao Lucas, o São Paulo tem feito isso, tem monitorado a situação do Lucas há muito tempo, né? Então o São Paulo entende o momento do Lucas, a decisão que ele vai tomar, a importância, conversando com os diretores do São Paulo, eles sempre falam isso, a importância da decisão da família do Lucas, de talvez não querer voltar para o Brasil, mas talvez em um período mais curto, né? Depois indo para os Estados Unidos ou para um outro mercado, ficando até o fim do ano, isso seria de certa forma resolvido. Então o São Paulo vai tentando encaixar tudo, se adequar ao interesse do jogador e também financeiramente. Mas o São Paulo espera aumentar a receita neste ano para conseguir fechar a folha salarial, acertar tudo financeiramente, também ter esses novos contratados e conseguindo honrar as despesas. Até se ventilou uma possibilidade de um investidor ajudar nas contratações, mas em relação ao Rames Rodrigues, o São Paulo que vai bancar os salários, as luvas do Rames Rodrigues, será tudo com recursos do próprio São Paulo.
Ele já avançou, por exemplo, na Copa do Brasil, né? Isso já é uma fonte importante. Vai atingindo metas, né, financeiras. Na Sul-Americana também. O problema é quando você... O Morumbi está sempre lotado. O Morumbi está sempre lotado, O problema é quando você primeiro traz o jogador, depois vai ver como vai pagar. Sim. Que aí não costuma dar certo. O limite do crédito é um perigo. Como o Mendel já lembrou o que aconteceu com o Daniel Alves. Mas se você primeiro encontra a solução e depois fecha com o jogador, e claro, acerta com quem está lá, né? Porque isso a gente sabe que é importante também, né, Marra? Porque fica sem graça com quem não está recebendo, né? Mas se está recebendo, aí você está no mesmo nível. Claro. E eu acho, a gente falou sobre isso aqui na semana passada, eu tenho visto o São Paulo mais pacificado. Uhum. O Rogério, com toda a grandeza, e eu não vou tirar 1 centímetro da grandeza do Rogério na história do São Paulo, tudo que ele falava era muito forte. E ele não falava mentira. Quando ele falou da piscina, quando ele falou não sei o quê, do departamento médico, ele não falou nenhuma mentira. Mas a voz dele é muito forte na história do São Paulo. E hoje em dia, assim, o Dorival vem com um perfil diferente. E os resultados apareceram. E o jeito do time jogar... Você não vê problema. O São Paulo não tem graves problemas. Acabou de perder um clássico. Não teve... Não. Assim, ok. Nem em Chateado, campo, né? não Nem sei em o campo. quê, Toma mas- um gol em campo, o time... Não, calma. O Dorival- Ainda tem tempo para jogar. O Dorival é um exímio condutor de elenco. Eu acho até que é mais fácil chamar ele de condutor de elenco do que gestor de pessoas. Porque para você dizer que alguém é gestor de uma pessoa, você tem que ter minúcias, né? Características muito peculiares da relação. Mas o que a gente percebe é que ele conduz bem elencos de futebol. E convenhamos que não é fácil você dirigir uma quantidade enorme de pessoas com perspectivas diferentes, realidades diferentes, dentro de um ambiente tão carregado de pressão e emoção como é o futebol. O problema é que o Mar falou sobre o Rogério Ceni e ele não tirou a roupa de ídolo para botar a roupa de técnico, né? Ele falava quase sempre na terceira pessoa. As críticas que o Ceni fazia eram feitas como se ele não participasse do processo, como se ele estivesse de fora, como o grande ídolo do clube, analisando um contexto do qual ele estava fazendo parte. E parece que ele se eximia do percentual dele de responsabilidade. Hoje é um São Paulo que joga melhor, é mais pacificado, como já foi dito, e consegue transmitir para o torcedor, apesar dos percalços, mais confiança. Mas acho que era um momento que o São Paulo precisava desse chacoalhão que o Ceni deu, assim, até de forma pública, assim, porque ninguém faria isso. Não. Ninguém teria essa E ele não liberdade falou, poética. como o Marra disse, mentira nenhuma, Ele não né, falou, Marra? porque ele fala sobre as contratações, ele fala sobre a venda dos jovens jogadores, sobre Departamento médico. departamento médico, estrutura do clube. Então, assim, não daria para o trabalho permanecer da maneira como era, porque prejudicava o time, né? Prejudicava desempenho, o resultado. E aí, só o Rogério mesmo que poderia, talvez, dar luz aos problemas que o São Paulo tinha. E E o quase ti- foi campeão da Sul-Americana. Isso que eu E ia falar, ainda Marra. assim, O quase time, conquistou um título. o time foi competitivo com ele. E o Dorival não pega um time completamente desmontado, ele não Não. pega um trabalho que não aconteceu. Ele pega um trabalho ali com potencial e aí, da maneira dele, ele começa a dar um jeito. Ele levou, né? Honesto, o ano passado, o tempo inteiro, quando falou qual era o objetivo do São Paulo. Exatamente. Isso. Quase todo mundo ia falar, vai ser campeão, campeão. O Rogério não falou isso. Falando, vamos tentar buscar uma vaga de Libertadores. Não conseguiu. Mas assim, ele tentou. Fez o que dava para fazer. Chegou até uma final do Sul-Americana e não tinha elenco para as 3 competições, do jeito que tinha, né? Não, ele foi Necessidade. muito realista, porque ele falou, olha, a Copa do Brasil acabou se oferecendo para ele, porque ele fez um duelo com o Palmeiras, passou, fez um grande confronto contra o Flamengo e levou o time a uma final do Sul-Americana. Sim. O trabalho do Dorival está sendo ótimo e está levando o São Paulo para esse caminho, mas até agora, claro, o Rogério já levou o São Paulo a um lugar que o Dorival ainda não levou. Que pode ser que leve, né? Porque tá vivo aí pelo menos nessas 2 competições ainda. Mendel, então é isso, né? O São Paulino pode esperar aquele quarteto mágico lá na frente que eu tinha citado? Você lembra aí de cabeça? Lembra, mas calma. Quarteto com Rames Rodrigues, Lucas, Caleri, Luciano, era esse quarteto mágico da frente Não, que você Pato. tava anunciando. Ah, o Pato, tá bom. Quarteto mágico papel do São Paulo, mas maravilhoso. calma. Vamos fazer um ainda, quinteto, a gente então. ainda tem que esperar os acertos. Talvez, por que não, né? Ninguém marca.
Aí, tá tudo certo. E é isso. É um E o São detalhe. Paulo já vendeu antecipadamente 49 mil ingressos para a partida contra o Bahia aqui no domingo, às 11 horas da manhã. Então, mais uma vez, casa cheia. Existe a expectativa até, quem sabe, do Rames Rodrigues estar aqui e ser apresentado ao torcedor, porque o São Paulo quer agilizar aí essa assinatura de contrato, né, para ter tudo certinho. Também já pensando também, como eu dizia, né, nas decisões que tem pela frente, nesse jogo da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. São Paulo quer ter esses jogadores à disposição, quer ter um time muito forte para enfrentar o Corinthians. Contra o Bahia não tem o Luciano, também não tem o Dorival Júnior, que estão suspensos, e o Caleri, que vai tratando de dores na coxa, Bruno. Valeu, Mendel. Obrigado, viu? Boa sequência aí pra você. Valeu, obrigado. Bom programa para vocês.